Esporte Interativo, mais 90 está no ar a partir de agora, com muito debate para você e uma hiena rindo desde o começo do programa. Vamos juntos e sabe com quem hoje para debater, para comentar, para falar dessa confusão no São Paulo, Dorival Júnior e muito mais. Olha só quem está aqui hoje, presta atenção aí. No gol caiu o Pretzel, entrou Emerson Leão. Boa troca, né? Na zaga, aí sim, Xandão e o Ricardinho. Na zaga ninguém passa. Para aproveitar a impulsão, né? Mauro Betti no meio e o Testão, Márcio Espímpolo. Testão. Testão. Não, vem direto. Tá aqui o Márcio Espímpolo. Cara, é o ídolo do Fábio. É o seguinte, vamos falar aqui. Para você participar do Mais 90, basta você mandar sua mensagem pelo Twitter usando a hashtag Mais 90. Aí a sua foto de perfil pode aparecer na nossa arquibancada virtual aqui atrás de mim e a sua mensagem também pode fazer parte do nosso programa, mas tem que colocar a hashtag Mais 90 no Twitter. Aí aparece aqui a mensagem e você vai ter a sua pergunta respondida por alguém da nossa bancada, o seu comentário também vai ser debatido. Participe com a gente a partir de agora aqui no Mais 90. E o primeiro assunto de hoje, claro que é o São Paulo, né? Afinal de contas, a torcida não vê a hora de o técnico mudar. Mas será que a diretoria vai fazer isso? Tudo porque ontem o São Paulo perdeu mais uma. Perdeu para o Ituano por 2-1 na cidade de Itu, no Novelli Júnior. Aí os gols do jogo. E a defesa do São Paulo foi uma grande parceira do Ituano também. A peneira, né? O São Paulo, mais uma vez, fez um péssimo primeiro tempo. Segundo tempo até aceitável do São Paulo. São Paulo não consegue fazer um jogo bom. O São Paulo vem sendo vaiado. Né? Exatamente, Mauro. São Paulo vem sendo vaiado. Eu sei que é difícil, mas acabou. Não há mais clima, não há mais como se manter o técnico Dorival Júnior no São Paulo. Chegou a cota... Calma, Maria Eduarda. Ei, vai devagar. Peraí, Maria Eduarda. Ei, calma, devagar. O Leão sabe que é sua filha? É minha filha. Então é o seguinte... Eu sei e discordo. Boa, Leão. Eu sei. Leão, é o seguinte. 10 jogos na temporada, aquele número que o Mauro Betti adora. 10 jogos o São Paulo fez na temporada e o balanço não é bom. Não somente nos resultados, mas na bola que o São Paulo tem jogado. Não há mais clima, a torcida perdeu a paciência com o Dorival e muitos jogadores do São Paulo também não aguentam mais o treinador. Será? Posso contar o que eu recebi hoje? O que você recebeu hoje? Eu recebi o seguinte, mensagem de jogadores, pelo menos duas que eu achei até certo ponto fortes. Primeiro, que o time não tem esquema tático nenhum, não tem padrão de jogo. E segundo, uma certa ironia até nos textos, né? Pô, vem cá, alguns caras que jogavam muito nos times anteriores, porque não estão jogando nada aqui? E aí os risinhos, assim, né? Então, os boleiros também não são fáceis. E qual é a sua interpretação sobre isso? A minha interpretação é que alguns jogadores já gostariam de uma mudança. E quantas vezes a gente já viu isso, né, Leão? Por que não mudam eles? Pois é. Porque é mais fácil mudar um do que mudar 20. É fácil mudar com 10 jogos. Mas é errado também, né? O Ricardo falou agora há pouco. Mas ele fica, viu? Fica. Até domingo ele é o treinador e eu acho que não tem que tirar. Mas eu também concordo, Alex, que você ganhar 10 pontos de 24 pro nível baixo do Campeonato Paulista também precisa ser debatido. É nada. Olha aqui, o Ricardo falou agora há pouco que tem gente no São Paulo que já não tem mais muito clima, já desgastou o ambiente, enfim. E ontem, na entrevista coletiva, no finalzinho da coletiva do técnico Dorival Júnior, após a derrota para o Ituano, ele foi perguntado a respeito de um assunto que normalmente ele não é perguntado, e isso acabou cutucando um pouquinho, mexendo com ele, porque incluiu o filho, né? O filho dele é auxiliar técnico dele, e o repórter perguntou: Dorival, vira e mexe, aparecem esses rumores de que o seu filho entra em atritos com o Lucas Silvestre, com alguns jogadores, desde a época do Santos, agora no São Paulo também. Isso pode estar atrapalhando, isso está acontecendo. E o Dorival respondeu assim, ó. Vocês têm todos os jogadores do Santos e do São Paulo para vocês perguntarem e fazerem uma avaliação. Vocês acompanham o trabalho no dia a dia? Vocês viram algum problema, algum atrito, alguma coisa? A todo momento volta essa situação e o problema foi com o Jusilei e o problema foi com... É que eles não conseguem me atingir, então eles tentam atingir de uma outra forma. Mas vocês têm liberdade para consultar qualquer jogador. Tem aqui o Juca, que acompanha diariamente todos os nossos trabalhos e o nosso ambiente dentro do clube. Mais um aspecto.
Nós jogamos há 2 meses atrás contra o Santos no Pacaembu e agora novamente contra o Santos. Todos os jogadores foram até o nosso banco cumprimentar o treinador e o auxiliar técnico. Você acha que teria algum problema? Eu não me preocupo com isso, porque a mentira ela não caminha muito longe. Eu gosto muito do Dorival. E do Lucas também? Me dou muito bem com o Lucas, converso muito com o Lucas, só que no Santos, ele teve alguns problemas. Não dá para ficar escondendo, não dá para dizer que não teve. Ele teve problema com o Vecchio, dentro do vestiário, que começou com o Lucas, terminou com o Dorival. O Lucas também teve um problema com o Elano, né? E a gente, depois que o Dorival saiu, viu aquela reação do técnico Cuca no jogo Palmeiras e Santos na Vila, com o Elano, que era auxiliar até então do técnico Levir Coupe. É jovem, o Lucas, tem ótimas ideias, ajudou muito o pai, mas pelas informações que a gente tem, realmente em alguns momentos ele passa do ponto. E no São Paulo, passou do ponto também com o Jusilei no ano passado. Mas o Dorival, são as informações que nós temos. Desmentiu tudo. Mas é o direito dele desmentir. E eu tenho aqui o dever de informar aquilo que eu sei, né? Viu, Márcio, não sei se tu concorda, você cobre o São Paulo há um tempão aí. No momento que ele diz assim, que é para me atingir, aí eu concordo com ele. Isso é uma sacanagem, isso é um jogo baixo, começar a falar do filho e tal para atingir o pai. Eu acho uma vergonha isso. Eu não acho que seja para atingir o pai, porque foi logo no começo de um trabalho, isso quando surgiu do Jusilei. E por que seria para atingir o pai logo no começo de trabalho? E aliás, o Vecchio é grosso, que dói, fez um baita barulho lá na história do Dorival e tal, e agora que está tendo chance, ele joga grosso nada. Também não, aqui ele não tem intensidade, mas ele trata bem a bola. Ele é bom ele não tem intensidade. Falou demais, queria a vaga no grito, e quando teve a bola, não soube aproveitar, né? Agora, isso do Lucas Silvestre, onde tem fumaça, tem fogo, né? Porque é muita coincidência no Santos. Tem tido muito... Desculpa, só me preste a frase momentaneamente, Mauro. Porque jogador no Santos reclamou, no São Paulo agora reclamam da mesma coisa. É para me atingir, usa o meu filho. Pô, por que não usa então um preparador físico que ele leva sempre para tudo quanto é lugar que ele vai trabalhar? Não é boleiro, muita coincidência só com o Lucas Silvestre. As mensagens que eu recebi, tu também teve conhecimento. Tu me falou ali fora. Os boleiros começam a falar entre eles, o WhatsApp pode hoje vaza. O WhatsApp vaza todo dia, Mauro. E pode até não ser, mas quando fica a imagem, fica e até limpar. Quem tem, como você diz, né, Mauro? Quem tem fama deita na cama, né? É muito fácil você falar no WhatsApp, brincar, sorrir, contar mentira. Essa madrugada caiu um avião da Azul. Falaram que estourou no ar com 80 pessoas. Uma mentira, uma coisa. Quer dizer, até desmentir isso já magoou a família toda. Sim. O Júnior leva o filho dele porque confiança, é um instrumento de confiança dele. Não há nenhuma dúvida. Siga daí. Agora, eu tenho absoluta certeza, se ele encontrasse no filho uma incompetência, ele já teria saído. Sem dúvida. Agora, o filho também não ele é muito bom. Ele não o Lucas é muito bom. Ele não pode ser uma vaca de presente. Ele tem que agir. Tem a opinião própria dele também. Agora, jogador, esses se inscreve, dão risadinha, isso não são jogadores. Não são atletas, são jogadores. O jogador derruba a treinador a hora que ele quiser. Você já passou por isso? Ele pode tentar derrubar. Mas derruba. Não é só ele que derruba, não. Atrapalha. Eu diria assim que fomenta a ignorância dos outros e a ira de alguns. É desde massagista, é desde roupeiro, é desde diretor, é desde tudo, telefonista, tudo acontece. Por quê? Porque o imã, o homem que decide, sim, aquele que fica vermelho, triste, chora e ri, é o treinador. É aquele que quando bate a porta, está sozinho. É aquele que quando senta atrás de uma cadeira, ele envelhece muito rápido. Você pode ver o Júnior de uns 5 anos para cá como envelheceu. O Leão mesmo, que fica de cabelo branco quando começa a trabalhar aqui. Também. Agora, adquire através disso uma experiência muito grande para chegar nessa resposta. É só pegar a entrevista do Dorival no começo do ano e a de ontem, é outra pessoa. Inclusive, é outra pessoa. O Leão, eu já falei, quando o Leão fica vermelho. O Leão, que também não é difícil, até aquele tamanho. O Leão convocou com o Saldanha entrou de cabelos negros na seleção em 69, saiu praticamente inteiro branco na seleção em 70.
70. Você viu um ano só. Mal deu um ano. O Dorival Júnior vivenciou também com auxiliar técnico uma situação semelhante quando ele caiu do Santos a primeira vez em 2010, aquele problema com o Neymar. Sim. Problema mesmo com o Neymar, com o Ganso, mas principalmente com o Neymar. O problema foi com o auxiliar dele, que era o Ivan Rizzo. Isso. O problema não foi o Milton Cruz do Figueirense. Exatamente. Já havia sido resolvido o negócio quando a treta foi entre Neymar e Ivan Rizzo ali. Na entrada do vestiário do CT Repelé. Eu conto tudo que eu levaria é normal. Ontem o Dorival disse numa das respostas que quando começam a achar que a molecada é a salvação, coloca esse, coloca aquele, porque o time não tem padrão. Você imagina o que o Dorival deve estar ouvindo? Agora tem uma outra resposta. Ele também já deve falar do português correto, tá de saco cheio. Tem uma outra resposta do Dorival que a gente vai ouvir agora. A respeito da diretoria, né? Porque fica também aquela coisa, será que a diretoria de verdade mesmo, está dando apoio para o Dorival Júnior, está dando respaldo? Então vamos ouvir do Dorival Júnior o que ele sente, pelo menos, né? No ambiente, nas conversas. Tem apoio ou não tem da diretoria, Dorival? Sinto apoio e eles estão acompanhando o trabalho no dia a dia. Não me preocupo muito com isso, eu sou um profissional muito consciente e graças a Deus, muito atento a tudo que acontece e aquilo que se passa no dia a dia de um clube de futebol. Nós já passamos por um momento bem mais difícil o ano passado no São Paulo, mudamos um pouco a postura da equipe, alguns jogadores estão chegando com 4 ou 5 partidas no máximo realizadas, e isso daí é muito pouco, para que nós cobremos alguma coisa desses jogadores. Naturalmente que nós estamos atentos, todos preocupados, trabalhando muito e vamos encontrar o caminho. Não existe vitórias sem derrotas marcantes e que façam com que você repense uma situação e consiga buscar soluções para que os resultados futuros aconteçam. E eu confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido e nesse grupo que aí está. Vocês podem esperar que ainda vai ter coisa boas. Léo, primeiro meus parabéns pelas tuas palavras, principalmente a respeito do treinador, quando bate a porta ele fica sozinho. O cara é isolado e envelhece mesmo. Ontem, onde é que estava o senhor Raí? Essa é uma opinião minha. Boa pergunta, Pretzel. Nós vimos ele ontem. Saiu. Quando o menino estava dando entrevista, ele passou de velocidade. Raí, você foi um dos maiores do São Paulo, se não junto com o Pedro Rocha, os 2 melhores mesmo da história do São Paulo, talvez. Você foi um monstro. Só que semana passada você estava visitando o Paris Saint-Germain. E a água estava batendo no queixo do Dorival aqui. E ontem, quando o time perdeu a 2ª consecutiva, quem tinha que ir para a entrevista era você. Se você não aparecer para dar entrevista hoje, você tem que apoiar o Dorival. É só isso que eu acho. Apenas uma opinião pessoal. O Raí tem que mostrar a cara. O Raí tem que aparecer. O seu Ricardo Rocha também. O Ricardo apareceu domingo. Não, mas ontem o Léo tem razão. Ontem, acho que era o Ingrato que estava dando entrevista pra gente, o Ingrato. Aí passou por trás. Isso, eu não falo o nome desse cidadão. Aí passou por trás o Raí, depois passou o Ricardo Rocha, e a informação que eu tenho, sabe pra onde eles foram? Pra primeira poltrona do ônibus. Esperar os jogadores para ir embora. Quando, na verdade, se eles realmente apoiam o Dorival, se eles acreditam no trabalho do Dorival, eles tinham que lá dar satisfação. Não foram dar. Sim, por que não foram dar? A entrevista ontem, Márcio, era do Raí. Claro, a entrevista ontem era do Raí. Ou do Ricardo Rocha. O Raí que é o homem forte. Só que o Dorival fica bem esperto. O Dorival tem que ficar bem esperto, porque 2 dias antes do Rogério Ceni ser demitido, ele disse, o Vinícius Pinotti era outra diretoria, executivo de futebol de São Paulo, disse que ele estava prestigiado, que ele tinha total confiança, total apoio da diretoria. 2 dias depois, o Rogério Ceni, o mito, foi demitido. Dá para confiar em dirigente? O Pinotti tinha um monte de defeito. O Pinotti tinha um monte de defeito, inclusive um deles não conhecer o cargo que ele estava no momento. Agora tinha uma coisa. O Pretzel cansou de entrevistar o Léo também no São Paulo. Ele não fugia. Nunca. Ele falava. Ele pelo menos colocava a cara. Já quem está lá hoje... Só um detalhe, hein? Só um detalhe. Eu quero a opinião rapidinha de vocês aqui sobre o Dorival Júnior. A informação, no momento, não sei se vocês têm alguma informação diferente, é de que ele está mantido até domingo. E dependendo do que acontecer domingo contra a Ferroviária no Morumbi,
Aí pode ser que o caso mude. Vamos supor que o São Paulo empate em casa, jogando muito mal ou até perca. Aí o Dorival dificilmente... Tem que ganhar o jogo, cara. Se ganhar... Então, desse tamanho, Léo, quando tem prazo de validade, você acha que é uma questão de tempo ele cair? Eu acho que é uma vergonha. Também acho. Validade. Como é que você pode pressionar, você sendo um diretor, você, ou você vence ou você cai? Espera um pouquinho, pô. Isso não existe. Ainda mais nessa situação, jogador de risadinha. Então chega, vamos conversar antes. Agora, futebol é assim, não melhora nada, só piora. Agora, eu volto a afirmar. Continuo que o São Paulo, de um tempo para cá, que eu sempre elogiei, continuo elogiando em alguns tops. O que eu quero dizer é que é o seguinte, ele passou a ser rotineiro. É troca e troca. Se troca muito, é porque escolhe muito errado. Valeu, é uma questão, pelo clima, você acha que é uma questão de tempo ele sair, assim, de pouco tempo? Olha, eu gostaria que não, e torço para não, e acho que não. Você acha acho que ele vai ficar assim. E se classificar, como eu falei ontem à noite aqui sobre o Grêmio, que se classificar pode ganhar o campeonato gaúcho, eu acho que o São Paulo, se classificar, pode ganhar o campeonato paulista também. Mauro, o que você está sentindo aí desse ambiente? Acho que é uma questão de pouco tempo o Dorival cair ou não? Bom, se eu fosse diretor do São Paulo, eu manteria o Dorival Júnior sob qualquer pressão de torcida na madrugada no CT, pedindo Luxemburgo, pedindo Rinos Smith. Foi o que falou e a escolinha veio atrás. E pois é, que ninguém interessante ontem na manifestação da torcida independente pediu a saída do Leco. Claro, ele recebe os caras. Não, então, isso que é deixar independente que caiu no canal. Mas enfim, ok. É um direito absolutamente democrático, até porque foi pacífico. Ok, ainda que de madrugada no ambiente de trabalho, mas pacífico. Não mora ninguém. Eu não mudaria o treinador agora, mas sei que está errado, sei que o Dorival tem que mudar muita coisa. Ponto. Agora, eu, se fosse diretor de São Paulo, como eu não sou diretor de São Paulo, vamos ter que esperar jogo a jogo agora, e até dependendo do jogo, vai que ganha, que eu acho que ganha da Ferroviária, ainda assim, sei lá, ganha de 1-0, não ganha legal, sei lá, se de repente vai, a pressão tal... Mas o duro disso tudo, que ganha da Ferroviária, digamos que... Fica pendurado pro de 3-0, e tem moral para ganhar, e tem bola para ganhar. Claro que vamos falar, olha, viu como a pressão deu resultado? Não, isso que não pode. Gente, de novo, São Paulo, o que eu usei muito esse exemplo no passado e quero usar de novo. O que a torcida do São Paulo fez ao abraçar o time no ano passado foi espetacular. Então é muito melhor sempre pelo amor e não pelo terror. Né? A gente continua falando do São Paulo daqui a pouquinho, mas a gente tem ao vivo nesse momento aqui no Mais 90, a Monique Danello no Flamengo, ao lado do técnico Paulo César Carpegiani, que vai conversar com a Monique Danello agora aqui no Mais 90. Monique, que alegria mais uma vez ter você aqui no Mais 90. Toca essa bola aí com o professor Carpegiani, Monique. 3. Isso mesmo, Alex. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em casa, para todo mundo que está aí no programa também. Estou aqui ao lado do Paulo, depois da estreia na Taça Rio, com uma goleada diante do Madureira, mas também pensando já, né, na Libertadores da América que vem na próxima semana, daqui a menos de uma semana agora, a estreia contra o River Plate. Paulo está caminhando para completar 2 meses ainda de trabalho aqui no Flamengo, Paulo. De cara, o que você identificou como sendo que o Flamengo mais precisava ou mais necessitava em relação ao ano passado para você dar início ao teu trabalho, começar essa caminhada aqui no clube? Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação, pessoal do estúdio. Nós, de fato, são anos assim atípicos que tem um somatório de cada ano vai se sucedendo e vamos encontrando cada vez maior dificuldade. Há um acúmulo de competições e que você não tem o tempo necessário, qualquer equipe do futebol brasileiro. Tem que haver uma restrição para que esses campeonatos sejam melhores estruturados, tenham maior condições de fazer uma melhor preparação. Por isso, por exemplo, a equipe que jogou ontem, e que acabou ganhando de 4-0, é a terceira partida que ela faz junto. Nem assim ainda faltou o ano. Então, o próprio calendário, o Flamengo voltou no dia 13 em função da decisão do ano passado e é obrigado a fazer esses cumprimentos de férias. Então, esse acúmulo ele acaba atrapalhando muitas vezes. Nós temos 3 jogos, foi o suficiente, não saberia te dizer, para nós enfrentarmos uma competição importantíssima como é a Libertadores e eu acho que na base dos treinamentos que será fundamental para que eles possam apresentar, tentar se impor frente a um grande adversário que é o primeiro jogo, o River Plate.
Alex, a gente está com um horário bem apertadinho aqui, porque daqui a pouquinho vai começar o treinamento dessa tarde, a reapresentação do grupo depois dessa vitória. Então já vou imediatamente rolar a bola para vocês aí. Se vocês tiverem perguntas para o Paulo, eu vou repassar as perguntas aqui para ele, para que vocês possam participar também com a gente. Monique, então, eu vou deixar o Emerson Leão, que estava pedindo aqui desde o começo, quando o Carpegiani apareceu. Eu queria mandar um abraço para o Carpegiani, fazer alguma pergunta. Leão, do pique então para o Carpegiani. Ele não está te ouvindo, Leão. Você vai falar para a Monique e ela passa para o Carpegiani. Monique, eu nunca chamei o Paulo de Paulo César, sempre Bruxinha. Então, faz um favor, pergunta para o Bruxinha se ele definiu, e eu gostaria que ele definisse positivamente para o Flamengo, se ele vai ficar ou ele vai ser tampão, como o nosso amigo aqui falou, o gigante. Tá certo. Quem tá lá no estúdio também, Paulo, é o Emerson Leão. E ele tá querendo te mandar um abraço. Disse que ele nunca te chamou de Paulo César, que ele sempre te chamou de Bruxinho. Então que ele ia fazer uma pergunta pro Bruxinho. Se você já definiu que você quer mesmo ficar no clube, que você quer ficar nessa posição de treinador, o que você já sentiu desse começo de trabalho aqui em relação a isso, já que se falou muito sobre isso na sua apresentação? Um grande abraço, Leão, meu parceiro de seleção. E é importante saber que você faz parte agora da imprensa, esse é o teu meio, então uma saudação toda especial. Eu talvez, com toda sinceridade, eu tive um convite desde o ano passado do Flamengo e que voltei a pensar no final do ano, depois da minha saída do Bahia, sentamos novamente. Eu talvez não tivesse a capacidade e a condição de ser esse manager, que eu acho que é a função do futuro no futebol. E explico por que isso. Há uma turma de uma garotada, um surgimento dessa garotada, e existe a necessidade de você estar por trás dessa garotada, esse suporte na hora importante, porque se você não tem um cara mais experiente, um cara mais vivido com essa experiência, ele acabará fatalmente sendo tirado do cargo. Essa que é uma realidade. Em contrapartida, ele poderia ganhar um pouco mais de tempo a essa pessoa, conjuntamente com a direção, que faria o intercâmbio, né? Para avaliar melhor o seu trabalho. Porque o futebol brasileiro ele vive em função de resultados. Você só consegue desenvolver um trabalho com os resultados. Sem os resultados, vem a guilhotina quase na hora. Infelizmente é assim, nós sabemos que é essa forma. Então você tem que tratar sempre de conseguir os resultados. Da medida que é criado esse cargo, eu acho que ameniza melhor essa direção, treinador, e aí se estuda melhor a capacidade, tem um pouco mais de tempo para que esse profissional de surgimento, por melhor ou pior que seja, ele tenha um tempo necessário para poder desenvolver um trabalho. Paulo, ontem você já dizia que estava praticamente decidido em relação ao que você ia fazer com o time para essa estreia contra o River. Eu te pergunto, pelo que o Jonas apresentou ontem, ele é o nome que você escolheu? E mais, a decisão de não levar o time titular no Fla-Flu, tendo a possibilidade de ainda fazer mais um teste antes dessa estreia contra o River, é totalmente uma precaução mesmo para você não perder mais ninguém para essa estreia? Eu tenho um grupo, né? Eu não gosto de definir muito titular, se usa isso para fazer a diferenciação de um time para o outro. Eu tenho um grupo e usamos da melhor maneira possível. Eu tenho vários, eu acho que eu tenho uns 15, 16 capazes aí de tomar uma posição, disputando posições. Então, o importante nisso tudo é que esse grupo, se eu levasse esse grupo para atuar contra o Fluminense, você tem a viagem, você tem um jogo logo na quarta-feira, poderá haver algum tipo de inconveniente e eu não gostaria de correr esse tipo de risco. Eu acho que quanto mais o time jogar é muito melhor, nós jogamos muito pouco, mas se o jogo fosse no Rio, fatalmente eu iria jogar com todo mundo que jogou contra o Madureira. Em função de viagem, em função de deslocamento, etc., eu não levarei, formarei uma outra equipe capaz de fazer frente ao Fluminense. Com relação ao Jonas, o simples fato de eu começar o jogo contra o Fluminense com o Cuejar, eu já tenho praticamente definido que o Jonas será o titular na próxima quarta-feira.
Paulo, te agradeço demais por seu tempo aqui. Sei que tá corrido, que o treino já vai começar. Sábado já tem jogo, quarta já tem estreia. Boa sorte para você na Libertadores. Se quiser mandar um abraço para eles lá no estúdio, fica à vontade. Muito obrigado, uma saudação toda especial. Uma outra hora a gente faz com um pouquinho mais de tempo. Tempo corrido, sempre correndo. Tem duas equipes aí, treina uma, treina outra e realmente é um pouquinho difícil. Uma saudação toda especial a vocês aí, a grande audiência da mesma forma. Obrigado, Carpegiani, Monique Danello, trazendo a palavra do técnico do Flamengo, Paulo César Carpegiani. O nosso Bruxinha, o Bruxinha, né? O Bruxinha foi educado na pergunta feita pelo Emerson Leão. Ele foi inteligente, mas muito preparado. Para quem consegue decifrar, entender o que as pessoas falam, é o meu caso. É o meu caso? Ele diz o seguinte: ele está ali, mas não queria estar ali. Ele gostaria de ser mesmo o chamado manager, uma pessoa muito mais tranquila. Então, para quem quer entender e para quem é inteligente, ficou muito claro. E o senhor parece jogador do São Paulo em grupinho escondido. Por que o senhor não falou na cara dele? Porque não deixaram. Não falou na cara do técnico. Não deixaram. Uma mensagem para Monique. Fica de plantão, porque provavelmente o Carpegiani peça demissão hoje no cara. Ele não quer mais ser técnico do Flamengo. Se ele pedir demissão, ele cai pra cima. Com bugalhos, como diz Mauro. Sabe qual é o problema? Se ele cair, ele cai pra cima. É que o Ricardo Martins, ele grita tanto e fala tanta pataquada que quando ele fala uma coisa certa, vocês não acreditam. Não, certa não. Fala muita coisa certa, cara. Gente, pra ti. Ele não, é óbvio que ele quer trabalhar no Flamengo, é óbvio que ele tá feliz, é óbvio tudo. Só que é inegável que a maior vontade dele não seria ser treinador do Flamengo, ele seria exercer um outro cargo. Sim, mas não é essa questão que ele vai pedir demissão. Ele deixou bem claro. E quando cair, Leão, cai pra cima. Ele deixou bem claro que a grande importância de um ex-atleta craque como ele foi, inteligente, orientador, ex-treinador, ou treinador de sucesso, é dar uma retaguarda não só ao trabalhador treinador, como aos jovens que estão subindo com capacidade. Então ele tem essa capacidade de orientação. Esse é um cargo que ele preenche muito bem. E resolve também no outro cargo. Se você perguntar diretamente a ele qual é a preferência dele para o futuro, é o administrativo. Ele deixou isso claro. Bom, é o seguinte, a gente vai voltar a falar do São Paulo, mas só para a gente confirmar, ele não tinha confirmado isso em nenhum lugar, ninguém tinha a oficialização de que o Jonas foi escolhido para ser titular contra o River Plate. Que primeira mão aqui no Esporte Interativo, o Carpegiani confirmou o Jonas como titular, porque o Coelho já está suspenso para os 2 primeiros jogos da Libertadores. Então o Jonas, que jogou bem, ele está escolhido pelo Carpegiani para iniciar o jogo contra o River Plate na estreia rubro-negra na Liberta da semana que vem. Vamos voltar a falar sem torcida, né? Sem torcida, nem torcida. O Jonas já rodou na Ponte Preta, no Coritiba, em outros times. Ele nunca foi unanimidade do Flamengo. No Sampaio Correia, né? Foi isso. É uma surpresa essa escolha do Carpegiani. Agora é o seguinte, a gente volta a falar do São Paulo. E sobre a questão do Dorival Júnior ainda, né? Porque é o tema do São Paulo do momento, não tem jeito de fugir disso. E a torcida do São Paulo não foi dormir ontem depois do jogo chateada com a derrota. Uma parte dela foi até o portão de entrada do centro de treinamento, do CCT, recepcionar a delegação que veio de Itu com protestos. Primeiro, querendo a saída do Dorival Júnior. Olha como foi. O Dorival quebra meu galho, vai pra casa jogar baralho. Só uma coisa. Foi isso que eles falaram. Nos últimos anos de televisão, eu queria saber que a gente podia contratar um profissional só pra fazer pi, porque é o que mais tem. Insisto, cara, a gente é uma manifestação democrática. 69, tá? 69. Cerveja na mão. 69. Não, e foi chamado nas redes sociais, pelo Twitter da torcida e tal. Ok, faz parte da modernidade, mas eu insisto uma tese que eu tenho. Embora esse tenha sido protesto pacífico, sem maiores problemas. A quantidade de carros da polícia que estavam lá. Também tem que ser mais pacífico. Mas eu sou da tese, olha, se noticia, mas não se mostra.
Ou seja, o que eles querem ali é fazer o que a gente acabou de fazer o jogo dele. Mas isso aí... Aparecer. Mas nessa cena foi democrática, essa cena estava ali. Todas as outras, acabou a paz, diretoria incompetente, aquelas e desinteligências. Não pode assim, esse tipo de manifestação pode pesar na decisão da diretoria em mantê-lo ou não? Nessa diretoria, não na diretoria, na presidência pode. Alex, que a gente viu do Leco. Esses meses... Que, aliás, não foi chamado em nenhum momento pela torcida. Não ouviu o nome dele. Não, mas, Leão, isso, exato. Mas esses meses que estão aí, foram 69. Provavelmente estão os diretores da torcida. Esses caras aí foram recebidos. Vou repetir para ficar bem claro. Recebidos pelo presidente de São Paulo para fazer o planejamento dessa temporada. Ou os senhores esquecem disso? E essa diretoria de São Paulo recebe um dia sim, o outro também, essa torcida. Não é então, assim ô Mauro, como não foram lá várias vezes? Mas não várias vezes. Assim, ô Mauro, um despacho Mauro, São Paulo. Até para fazer o planejamento você esquece disso. Sim, mas então, Mauro, então vai influenciar sim. Uma vez sim, não todo dia. Eu tenho uma posição radical e estou concordando com o Mauro. Não tem que mostrar esses caras, não tem que ouvi-los, não tem que dar espaço, não tem que fazer nada. Porque eles podem protestar onde eles quiserem. Agora, acho que a imprensa não tem que dar uma linha. Só notícia. Eles foram lá, mas mostram que eles querem. Apareceu o esporte interativo lá, berrando. Mauro, eu concordo. Vamos mostrar ao torcedor de São Paulo pedindo outro técnico para o lugar do Dorival. Luxemburgo! 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 Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Chegou a hora. Qual é o histórico que o Luxemburgo tem para que o torcedor do São Paulo, no atual momento, até da carreira do Luxemburgo, queira tanto o Vanderlei Luxemburgo? Primeiro que o Vanderlei sempre bateu no São Paulo quando era técnico nos bons tempos do Palmeiras e do Corinthians. O grande sonho dele sempre foi trabalhar. O sonho dele, sim. Mas, de repente, do nada, os torcedores organizados do São Paulo pedem em peso Luxemburgo. Sabe por quê? É curioso isso. Ontem eu vi a chamada de madrugada. Um falou. Os dois já estavam esperando acompanhar. Se um pula do prédio, todos pulam junto. Ele, Luxemburgo, tem se colocado um dia sim, o outro também, no mercado, e deu entrevista... ele deu uma entrevista no Bola da Vez da ESPN, aqui não tem problema de falar, se colocando muito à disposição de São Paulo. Gostaria muito de trabalhar no São Paulo. Eu queria saber o seguinte, nesse momento, por que não, Vanderlei? Não seria o cara para resolver os problemas do São Paulo, nesse momento, o Vanderlei Luxemburgo? Hein, professor? Eu tenho um nome melhor. Não tenho nada a ver com o Vanderlei. Não quero saber profissionalmente, não quero saber de nada. Eu quero saber o seguinte, não seria imediatismo, certo? Não seria do passado, não seria do futuro. O cara que eu acho que deve treinar o São Paulo, está lá dentro. É o Júnior. Acabou. O Luxemburgo, eu quero fazer um post sobre isso e vou fazer. Até falei com o Márcio tem anos no São Paulo. Poxa, bonitinho. Quero fazer um post exatamente sobre isso. O título, Márcio, o título, conforme eu debati contigo, vai ser: por que o São Paulo odeia Vanderlei Luxemburgo? Eu coloco aqui algumas razões. Primeiro, o São Paulo acha que ele se mete em muitas negociações. São Paulo precisa de direção. Né? São Paulo direção. São Paulo de quem manda lá nos arredores dos chamados cardeais. Luxemburgo quer dar palpite em tudo. Luxemburgo quer se meter em tudo quanto é negócio. Verdade. Luxemburgo quer levar 5, 6, 8, 10 pessoas para a comissão técnica. Não é mais assim, faz tempo. Mas aí eu falei isso. Mas nesse momento é o que o São Paulo está precisando. De um cara assim, para tomar decisão. Um cara para resolver as coisas. Porque no São Paulo ninguém toma decisão. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Adora se esconder atrás dele. Tu quer contratá-lo pelo currículo. Não, pelo currículo não, pelo momento. Eu estou te trazendo a informação. Por que não o momento? Eu estou te trazendo a informação. Traz a informação. Traz a informação. Traz. Peraí. A sirene do mano a mano tá tocando. O Mano Menezes. Acho que é o Leão que vai pro mano a mano, hein? Deixa eu ver se é o Leão. O Mano amanhã. Atenção. Pretzel contra Ricardo Martins. Já estreia 18 no mano a mano. Mas espera aí. Luxemburgo é um bom nome para o São Paulo. No nosso mano a mano é assim: 45 segundos para cada um e depois mais 20 segundos para réplica. Primeiro, Alexandre Pretzel, 45 segundos para você. Responda a pergunta desse mano a mano. Luxemburgo é um bom nome para o São Paulo? E vou acrescentar, hoje.
E em tom adequado, né? Sem precisar, levantar braço ou se esgoelar aqui, porque aqui tem conteúdo e coerência. Não preciso gritar e tentar atrapalhar ninguém ou atravessar as pessoas. Então é o seguinte, como informação, o Vanderlei Luxemburgo dificilmente vai treinar o São Paulo um dia, a não ser que renove 80% do Conselho Deliberativo de São Paulo. Os caras não suportam o Vanderlei Luxemburgo. Não sou eu que não suporto. Eles do São Paulo não suportam, por uma série de razões. Se mete em tudo quanto é negociação, indica muito o jogador, quer levar a comissão técnica inchada, né, quer interferir muito no departamento de futebol em outras áreas também, e o São Paulo não permite isso. O São Paulo é um clube presidencialista que tem um conselho deliberativo muito forte, né, uma espécie até de mini parlamentarismo. Eles não suportam isso, e dificilmente o Luxemburgo vai trabalhar no São Paulo, como informação. Ricardo Martins, quero ver se sair dessa, porque o Xandão foi bem, viu? Chegou na hora do São Paulo ter alguém que tome decisões dentro do clube. O São Paulo, de um bom tempo pra cá, virou uma grande esculhambação. Troca treinador, troca homem forte do futebol e a coisa não anda. O Vanderlei Luxemburgo é multicampeão. É só pegar o currículo do professor e dar uma olhadinha. Ele pode chegar no São Paulo sim e ajudar o São Paulo neste momento em que o São Paulo vive uma grande confusão. O presidente não sabe o que faz, o Raí tá lá e na hora que mais precisa se esconde, não aparece para falar, o Ricardo Rocha se manda e sobra pro treinador. O Vanderlei põe ela no peito e sai jogando. Ele toma a decisão. O Vanderlei é o cara pro São Paulo agora. Muito bem, 20 segundos agora para cada um, para arrematar Alexandre Pretzel. A coceira da incoerência. Quando o Vanderlei Luxemburgo assumiu o esporte, o primeiro a dizer que ele não duraria os seus 10 jogos foi um cidadão, um pigmeu, viu, que disse que o Vanderlei Luxemburgo cairia. É a verdadeira incoerência. Agora quer colocar no São Paulo. A coerência está aqui, porque eu sou real sempre, todos os dias. Eu não faço personagem. O cara demitiu ele do esporte e ia colocar no São Paulo. 20 segundos para você, Ricardinho. Ele foi bem, né? No esporte, tinham pessoas que podiam tomar decisão, Scarface. No São Paulo, não tem quem possa tomar decisão. E quem vai tomar decisão, se assumir, é o Luxemburgo, para esse péssimo momento que vive o São Paulo. O seu Leco, o presidente, já tinha que ter pedido para sair, que a gestão dele é uma porcaria, ao ponto de se pensar em Vanderlei Luxemburgo no São Paulo. Ô, Guinão, você falou muito alto. Presta atenção aqui. Acabou Mano a Mano. Vocês aí de casa podem mandar mensagem com a hashtag #mais40 no grupo para falar quem ganhou esse Mano a Mano. Eu vou perguntar para os três aqui. Leão, quem ganhou? Você não vale. Leão não vale. Quem ganhou a discussão, Leão? O Leão não vale. Eu ia votar em você. Mentira. Jamais você votaria em mim. A favor do Vanderlei? Principalmente depois que ele se chamou de ping-meu. Fiquei chateado. Fiquei. Olha, eu acho que essa discussão foi boa. O nosso telespectador prestou bem atenção o que é o futuro do São Paulo e o que precisa o São Paulo. Se pegar um pouco de cada um, dá um São Paulo melhor. Então arruma um terceiro nome. Mauro Beto, quem ganhou o Mano a Mano? Quem colocou no programa era a Sônia Abrão. Quem tem que se perguntar? Bem feito pra você. Não, o Spin para um cara que tá chegando agora, ele vai responder. Até porque se não quiser o que você pediu. Eu queria uma opinião de alguém, mas tudo bem, ninguém consegue dar uma opinião aqui. Eu vou dar. É problema de opinião. Eu acho que toca de carroça é legal. Eu ouvi o Spin lá fora, já foi pressionado pelo Xandão. Você tá chegando agora. E aí, quem ganhou o Spin? Os dois falaram verdades. Mas eu acho que essa do Luxemburgo errando ou acertando, ele toma a frente, é uma verdade. E o São Paulo está precisando disso no momento. Aliás, o Leco adora isso. Porque ele se omite, se esconde. Ricardo Rocha, Raí e Lugano. O Leco vai pedir intervenção militar no Morumbi já. Agora, eu acho que o Vanderlei. Eu votei em você. Eu sei que você não votou. Você não vai votar em ninguém. Eu vou votar em você. Obrigado. Eu acho que o Vanderlei não vai assumir São Paulo. O Pretzel falou. Então por que você fez discurso tudo? Porque eu acho que seria importante para ele e para o São Paulo. Só que a primeira coisa que ele teria que fazer, sabe qual é? Sabe qual é? Mandar o Diego Souza embora. Que ele saiu do esporte na porrada, irmão. Como é que faz? Como é que faz? Seria realmente um grande entrave. O Luxemburgo. Como é que vai trabalhar com o Diego Souza? O Diego Souza vai acabar. Quando interessa, resolve tudo. Olha aqui, ó. O Mano a Mano foi um massacre. O Mauro se absteve também, porque já perdeu vários também, né? Então, eu acho o seguinte... Falou que você é um frouxo. Eu sou um mureteiro polêmico. Frouxo. Cara, não se cria o Luxemburgo do São Paulo. Só um milagre. Então, eu vou aproveitar. Só um milagre. Nada contra... Alexandre Prestes tem nada contra o Luxemburgo. Eu estou trazendo informação. Você sabe disso, Luxemburgo. Caso da mãe Joana, que de repente
Você junta a casa com a Joana. Da Luxemburgo. Olha aqui, presta atenção, Espímpolo. Luxemburgo, a pergunta do GC, eu quero a opinião de todos, inclusive do Leão. Luxemburgo ainda pode fazer um grande trabalho no Brasil? Pretzel, você primeiro, rapidinho de cada um, para não ficar uma tese assim. Pode ou não pode? Um grande trabalho? Acho difícil. Para você, Ricardo. Pode fazer um grande trabalho num grande time como é o São Paulo. Seria a última chance da vida do Vanderlei voltar a ser um treinador que a gente já viu que foi. E aí, Mauro, para você? Pela competência e capacidade dele, é claro que ainda pode fazer, mas se fosse para de 0 a 100%, eu acho que menos de 50% de chance de fazer. Para você, Espímpolo. É um técnico que teve muita competência que a gente viu ao longo da carreira. Pelo São Paulo não ter nada a perder no momento, que já faz anos que não ganha nada, eu acho que vale a pena arriscar, sim. Para você, Léo, independentemente de qualquer coisa, mas como técnico. Pelo currículo pode. Ele tem capacidade para isso. Isso há 10 anos atrás. Depois ele vem com problemas. Maus trabalhos. Agora, não estou dizendo de trabalho, estou dizendo dele, pessoal. Entendeu? Agora ele sabe daquilo que ele está precisando. Capacidade tem? Para ganhar tantos títulos, tem capacidade. Por isso que cada vez mais, professor, o senhor ganha a minha admiração. Cada vez mais eu fico apaixonado por você. Porque você agora vestiu a sandália das humildades e falou sobre o Vanderlei. Leão, ó, tu tá numa fase espetacular. Parabéns. Alex, você não era assim, não. Tu era chato pra caramba. O Vanderlei... Você continua, né? A gente debateu ontem sobre isso, Léo. O Vanderlei tá com a mesma coisa que tu passou também. O Vanderlei tá com um rótulo, tá com um carimbo de ultrapassado e preguiçoso. Está. Eu não estou dizendo que ele seja, não é. Mas está com esses dois carimbos aqui, ó. Ultrapassado. Olha a chance, olha a chance para tirar o rótulo. Não está ajudando com as entrevistas que ele tem dado. Porque parece que o Vanderlei não só inventou o futebol brasileiro, inventou a própria bola. Aí você tem razão, mano. Ele tem, para mim, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, mas não inventou o negócio. Espaço aberto para a galera do Mais 90, que manda mensagem com a hashtag Mais 90 pelo Twitter. Márcio Machado. Maca para o Ricardinho com direito a esparadrapos. Pretzel atropelou. Vamos pro intervalo depois dessa. Vamos pro intervalo. Eu quero saber o seguinte: o preço vai pagar o lanche para a produção hoje. Intervalo. Olha, hoje você não pode perder, hein? Hoje você não pode perder. Daqui a pouco eu vou falar que vocês não podem perder. Lembrando que de segunda a sexta tem o De Placa, ao meio-dia, aqui nos canais Esporte Interativo. Rodrigo Rodrigues comandando esse programa diferente, um jeito diferente de se fazer programa esportivo na televisão brasileira todos os dias. Ao meio-dia, o nosso R ao quadrado, comandando o Ale Oliveira, o Palese, o Mauro, o Zupac, o André Henning. Tá difícil pro Rodrigo domar essa galera aí, mas tá conseguindo. E ó, hoje à noite, Copa do Nordeste, hein? Bahia e Náutico, jogão de bola, um clássico do futebol nordestino, ao vivo pra você, aqui na tela dos canais Esporte Interativo. Já, gente, eu sei que tá bombando o Twitter do Esporte Interativo, são muitas mensagens e você continue mandando, tá bom? Com a hashtag Mais 90, já tem arquibancada virtual, você pode conferir a foto do seu perfil aqui na nossa arquibancada virtual e como já mostramos algumas, vamos continuar mostrando outras mais mensagens que você enviar pelo Twitter, sempre com a hashtag Mais 90, mais sempre ainda, tá bom? Inclusive estamos em segundo lugar nos Trend Topics em São Paulo. A gente já falou de São Paulo, mas é o seguinte... Vamos falar de outro time. Luiz, como é que chama o presidente de São Paulo? Não sei se é o seu Carlos Augusto Barros de Silva, Leco. É mais fácil. Continua atendendo a ligação aí de quem está te ligando. Já chega no seu atual treinador a informação, tá bom? Até que já não chegou, né? Provavelmente já chegou. Não entendi. Eu também não entendi, mas... Tá bom. Fala em código, diz que ia pra Rússia. De repente não vai mais. Continua sem entender. Olha, peraí, segue não, porque isso é uma notícia. Alex, obrigado, Preto. Não, tem que falar então. É o Cuca que disse que não trabalharia antes da Copa. Botafogo, foi o motivo que ele deu para o Botafogo e aceitar. O Mineiro também. Aqui, ó, Cuca, convidado pelo Botafogo, indicou Alberto Valentim. Não quer trabalhar antes da Copa do Mundo. Convidado pelo Atlético Mineiro, disse que já tinha uma viagem planejada com a família para viajar durante a Copa e para assistir jogos. Até aí a gente não tem por que duvidar da palavra do Cuca. Nenhuma. Agora o Ricardo vem com uma informação nova que ele está ligando para o São Paulo para cavar o espaço. É isso? Não, ele não. Eu ouvi isso. Ele pede para algumas pessoas ligarem. Eu ouvi hoje na Bandeirante, o Maravilha falando no programa dele. Eu quero mais, hein?
no programa do Neto dizendo que recebeu mais de 3 informações. Três vezes isso aconteceu. Quer dizer, o Maravilha não escondeu de ninguém. E deixa eu só falar uma coisa aqui. Não seria nenhuma novidade. O Cuca, eu não sei se é o jeito dele trabalhar ou ele faz isso. Quem certa vez contou isso, para todos nós, foi Mário Sérgio Pontes de Paiva, quando era técnico do Botafogo. Ou vocês esquecem da história? Eu não esqueço. Pois é. Bom, vamos lá. Cada um dá a sua informação aqui e cada um assume também. É o seguinte. Com certeza. Vamos falar do Corinthians. Agora é o momento do Corinthians, preparação para o derby. Tem Corinthians às vésperas de começar também a sua campanha na Libertadores da América. Até onde será que vai o Timão na Liberta? Vai até a final, vai ser campeão da Libertadores o Corinthians. Só que tem um problema lá na frente, hein? Se em 2017 o Corinthians tinha uma peça pra lá de importante no seu ataque, que era o Jô, o ano de 2018 começou assombrado no setor, hein? Depois que o então camisa 7 foi vendido ao futebol japonês, o Timão nunca achou um substituto à altura. Tentou o Casim, agora aposta em Júnior Dutra, mas a lacuna parece continuar aberta, já que o esquema usado pelo técnico Fábio Carilli não tem encaixado. Vindo de 3 jogos consecutivos sem vencer, o problema do ataque fica mais exposto. E o que mais preocupa o torcedor do Corinthians? Tem o derby com o Palmeiras e depois a Libertadores. Está chegando a competição sul-americana e o prazo de contratações está se encerrando. Seria hora de ligar o alerta? É uma posição que hoje tem muito pouco no mercado, isso não só no Brasil. A gente vai trazer um jogador que a gente saiba que vai resolver o problema, né? Que vai dar conta do recado. Lógico que essa certeza você nunca tem, mas as apostas já estão aqui. O Alexandre Pretzel, você que é o mestre da coerência, o criador da quarta força. É hora de dar a sua opinião, Xandão. O Corinthians sai muito atrás dos rivais brasileiros, sem ter um 9 definido para Libertadores. É muito cedo para garantir que Júnior Dutra e Casim não vão mesmo resolver os problemas do Timão no ataque? Responde aí, Xandão! Criando um monstro. Primeiro eu quero agradecer o Alex, de vez em quando ele lembra de mim nos VTs. Então, muito obrigado por ter me chamado nesse VT. Eu VT do Corinthians. Agora não é VT, é o Ogrinho agora. Eu só quero trazer uma informação. Quem escreveu o VT chamando você foi a Bruna. Foi eu que escolhi. Perfeito. Parabéns, Bruno. Aliás, eu vi pela qualidade do texto que ela está voando na produção do programa, né? O Renato. Agora é o seguinte, o 9, Adriano Rocco, empresário. Não, estou falando sério. Eu também. Empresário do Ramon Ábila, ex-centroavante do Cruzeiro, que está hoje na reserva do Boca, certo? Eu recebi uma informação que o Ábila estava vindo para o Corinthians. E eu fui atrás do empresário, Adriano Rocco, com a ajuda do Pablo, nosso colega aqui da nossa assistência técnica, da nossa operação técnica. É o seguinte, ele me respondeu: o Corinthians tentou contratar o Ábila, agora, essa semana. Só que o Boca não libera o jogador. Estou desde segunda-feira tentando a resposta do Duílio Monteiro Alves a respeito desse nome. Do Ábila mesmo. Do Ábila, e não consigo que o Duílio me responda. Ele deu uma entrevista coletiva e tal, mas não consigo através de mensagens. Só que vai de encontro ao que ele acabou de dizer. Tem que ser até segunda, né? Nós vamos trazer um centroavante. Chico, de encontro é contra. Também ao encontro, viu? Nós vamos trazer um centroavante que chegue para jogar. Sim. E que possa não estar no Brasil. Quer dizer, as palavras, o quebra-cabeça, ele está montado, mas... Será que o Ábila da cabeça do que montar? Né? Será que o Ábila chegaria também para ser titular? Outra coisa, Carlos Leite, empresário que com a volta do Andrés está com muita força no Corinthians, prometeu colocar um 9 no Corinthians. Então, respondendo a tua questão... Está botando 6 ao contrário. Né? Ronaldo. Respondendo a tua questão e a tudo que tu perguntaste no BT, eu acho que até a semana que vem o Corinthians contrata um centroavante. A questão é essa, tem que ser até segunda. O Corinthians estreia na Libertadores na quarta-feira, então tem que escrever, tem que escrever até segunda-feira. Não precisa. Senão... E outra coisa, o Corinthians já tentou, ou se não tentou, pelo menos
os nomes apareceram aí como possíveis. Henrique Dourado, Wagner Love, Trellis, Roger um pouco antes, né? No final do ano passado. O Gilberto, que saiu de São Paulo, foi cogitado também. Agora o Ávila. Tudo bem, mas são vários. Mas são vários jogadores que, se tivessem sido contratados, hoje talvez seriam titulares. O Trellis, e outra coisa, eu acho o Trellis muito ruim. O próprio treinador, o Carille, disse o seguinte, depois do jogo contra o Red Bull Brasil, aliás, belo gol, hein, Juninho, que o centroavante Casilli não está jogando, que ele está suspenso na Libertadores da América. Senão o Casilli estaria jogando como 9. Ele falou na entrevista depois do jogo. O Casilli só não está jogando porque está suspenso. Sobre o centroavante, João Mauro, a respeito do centroavante, é o seguinte, o Fábio Carille nunca falou no nome do Ávila. O Carille me disse que nunca falou no nome do Ávila, mas concordou comigo que em determinado momento o Corinthians possa ter feito uma consulta ao empresário ou ao Boca da possibilidade de contratar o Ávila. Só que o Paulo até me conseguiu o número do Ávila, mandei as respostas pedindo que o Ávila me responda se o Corinthians realmente está tentando contratá-lo, porque ele está encostado no Boca. No momento ele não está jogando no Boca Juniors. Chegou agora. Coerência como você fala. Não sei se vai ser ele, não. Não sei se vai ser. Coerência como você fala e como você age, que é melhor do que falar. Na sua opinião, né? Você acha que ele tem o tamanho do Corinthians? Eu acho. Pra mim, chega e joga. Sim. Hoje, Léo, porque a camisa das carências, é o que o Steve falou. Chegar e jogar significa ter o tamanho? Chegar e jogar significa ter o tamanho? A camisa tá qualquer um quase que chega hoje joga, né? Será que esse qualquer um merece ser um jogar e ficar? Não é só estrear e daqui 5 jogos sair. Para Libertadores, pelo jogador que é, pela experiência, milhagem internacional, é um nome interessante. O Corinthians seria para outros clubes. Mas se o Boca não libera, fazer o quê? É que o Corinthians não tem o 9, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? De novo, ao não ter o 9, eu acho que o Carille não forçado. Tô contigo, Mal. Mudar taticamente é possível, dá para mudar taticamente, porque o momento é ruim e não se tem no elenco. Eu repito, esse Matheus chegou do ABC, tem qualidades inteligentes, mas não é para agora, e precisa inclusive ganhar massa física, que você não pode botar uma lata de whey. O jogo foi um achado, né? O jogo foi um achado. Não vai achar jogo de novo. Mas a gente não pode esquecer que o jogo chegou antes do final do ano, ficou 3 meses treinando, fez uma pré-temporada espetacular e resolveu o problema. Agora, Leão, hoje o Ávila chega, joga e resolve. Hoje sim, mas olha... Chega, joga aqui, e resolve. Pessoal, é o seguinte, de olho no mercado. O Corinthians... Leão, o Corinthians hoje sai atrás dos rivais na Libertadores, né? Só para emendar aqui, caso não contrate um camisa 9 para ser titular, caso não contrate um camisa 9, caso o time seja esse, ou com o Júnior Dutra, ou com o Casinho, ou com uma outra invenção, desse jeito, o Corinthians sai atrás dos rivais na Libertadores? Pelo que eu vi, não. Pelo que eu vi, não. Eu acho que seria melhor que tivesse um centroavante para correr atrás do título. Mas, pelo que eu tenho visto esses jogos aí também, dos adversários possíveis, eu acho que não sai, não. Sai tudo no mesmo nível. Sairia atrás se mantivesse o mesmo esquema tático. Acho que o Carilli tem que mudar taticamente. O Casinho são 5 jogos também de suspensão? O Casinho está suspenso. Vocês são 5 jogos. Era até bom nossa produção na checada aí. Ele foi expulso naquele jogo contra o Racing pela Sul-Americana, ele está suspenso. O Carille falou em 5, mas eu acho que são 2. Não está checado aí. Parece que está suspenso, ele chegou. A torcida pede para que sejam 6 meses. Agora, em cima da tua pergunta, eu acho que para o esquema de jogo, o Fábio Carille que é urgente a contratação de centroavante. É uma outra coisa, conforme o Mauro disse, para se adequar ao que ele pensa como time. Agora, se não vier, vai vir. Eu tenho convicção com a entrada... Até a segunda? Hoje nós estamos na quinta, né? Isso. Com a entrada do Carlos Leite aí, alguém virá. Verdade. Alguém virá para ser o centroavante do Corinthians. Eu tenho convicção que até a segunda acontece. Agora, vamos ver o nome que chegará. Agora, se não vier, eu acho que sai atrás. O Allan Kardec não tem que mudar. O Allan Kardec está renovando lá na jogar. Ele vai jogar sim. O Júnior Dutra não é titular. Não é. E o Casinho esquece. Pois, Pipa, você tem razão. Se não chegar... Se não chegar no camisa 9, Spimpa, não é brother. Se não chegar no camisa 9, o Carille tem a obrigação
de mudar o jeito do Corinthians jogar. Senão ele vai continuar dando cabeçada na parede, e aí quem vai cair para trás desmaiado, desempregado é ele. E tá matando já. Desempregado. Esse jeito ele tá matando os outros caras. É possível o quê? Pessoal, segunda-feira o Corinthians enfrentou o Red Bull. A gente não teve programa na terça e nem ontem à tarde, né? Então só para lembrar, uma folga, o Corinthians jogou mal contra o Red Bull. Mais uma vez, o Corinthians jogou mal contra o Red Bull. Foi patético o gol. O empate, olha, o empate foi um resultado correto. A atuação do Corinthians achei preocupante até do ponto de vista técnico. O Corinthians jogou muito mal. O Corinthians começou a jogar mal. Isso acho que preocupa o treinador. Espaço aberto para a galera do Mais 90 que manda mensagem pelo Twitter com a hashtag Mais 90. Vamos lá. Nossa, pequena. Gustavo Carvalho. Parece que o planejamento do Corinthians para 2018 está mais perdido do que o urso polar no deserto do Saara. É a tentativa de trocar o pneu com o carro em movimento. Camacho, quase um titular do Carille, vai embora para a chegada de um lateral esquerdo que irá substituir o que custou 6 milhões. O Gustavo fez uma análise boa, apesar de não ter espaço no texto, mas a análise foi boa, hein? Parabéns, Gustavo. O Gustavo tem razão. Quando a gente pode anunciar aí o Sueliton, né? Que é Sid Clay. Eu não sei porque eu tô falando de Sueliton. Sid Clay, que é reserva no Atlético Paranaense. E aí poderia o Camacho. O Camacho que agora é titular do Fábio Carille. Posso te ajudar? Pode ir embora, pode me ajudar. Agora é o seguinte. Vocês pagaram 6 milha. Sim. 6 paus. No lateral esquerdo, que vocês têm na base, se não for melhor é igual, que é o Romão, mandaram o goleiro e agora vão trazer outro? Carille, você tá cheio de moral aí, continua assim. Você tem razão, Ricardo, em relação a isso. O Juninho Capixaba por 6 milhões por 70% e mais o goleiro Douglas, eu achei demais. Todo mundo achou demais aqui. E agora então é carece. Mais o tempo é só razão. Não, sim, mas vem cá. Estamos em fevereiro, será que é só isso já? Eu também acho que não. Tem que dar mais um tempo. Eu também concordo, tem que dar tempo agora. Não tinha que ter comprado. Sexta-feira passada a gente trouxe. Ele fazer uns 3 gols igual a segunda. Sexta passada a gente trouxe a informação aqui. O Atlético Paranaense veio fazer um jogo treino com o Corinthians. E o Fernando Diniz pediu o Luca e o Camacho. O Duílio Monteiro Alves me disse que não liberaria os dois naquele momento. Só que aí, quando coloca o Sid Clay, o Diniz é apaixonado pelo Camacho. Eles são amigos íntimos, exatamente. Porque quando teve acidente com os pais do Camacho, ano passado, ele era o grande nome do Audax. Ele era o coração do time. Então o Corinthians pode fazer o seguinte: trocar um titular, porque o Camacho é titular hoje. Tu acha que ele é titular? Não, ele é titular do banco. Ele tem jogado, não é titular. Não, ele não é, mas o cara, ele adora o Camacho. Então, tem o 12º ou 13º jogador. Beleza. Vai trocar para um jogador que é reserva e para uma posição que você gastou 6 milhões. Sim. Continua assim, planejamento, ó. Olha aqui, ó. Eu gosto do G2 do Atlético Paranaense. Só um detalhe. Você falou que ele é meio Batusquela. Mas eu achei bom jogador. Fala que ele é meio... Tecnicamente é bom jogador. Cara, quando não bate... Tipo você, assim. Olha aqui, ó. O Mauro é fã do cabelo dele. Olha aqui, ó. É um bullying capilar. Prestem atenção, porque nesta sexta-feira, né, o André Henning recebe Mano Menezes no ar com o André Henning. O Mano Menezes falou sobre muitos assuntos, evidentemente o programa já foi gravado, e a gente pegou um trechinho do Mano Menezes. Quem vive de passado é museu. Não, senhor, quem tem história. Você falou isso aí. O Carille está vivendo o ano passado. É só vocês pegarem os números do Corinthians aí. Corinthians começa a temporada muito mal. Os números estão aí, vocês adoram números. Quando vocês querem falar de números, o Corinthians não ganha há 3 jogos e o Corinthians tem um clássico contra o Palmeiras. E se ganhar um clássico... Mauro, não é só isso. Ele está tendo o trabalho dele eliminado lá dentro. Vão mandar o Camacho agora. Aí contrata o jogador que ele não pediu. Aí contrata zagueiro que ele não queria. Aí traz um volante que ele não queria. Quem disse que no caso específico ele não está querendo? Lembrando que o Mano é quem trouxe o próprio Carille em 2009. Eu estou falando do Marlon, que você sabe que ele não queria desde o ano passado. Eu não acho mau zagueiro, Marlon. Não, mas ele não queria. O direito que ele tem. Eles trouxeram o volante, campeão Ralf, que ele também não queria. Agora fazem uma troca. Será que ele quer essa troca? Vou repetir aqui. O maior inimigo do Carille no Corinthians chama-se Andrés Sanches. Pronto. O Mano Menezes falou um negócio. Obrigado. Viu, Léo? O Mano Menezes começou o trabalho no Guarani de Venâncio Soares, que eu acompanhei o início da carreira inteira. Guarani de Venâncio Soares, 15 de Campo Bom, onde ele foi semifinalista da Copa do Brasil. Não existe 2004. Mais. No profissional ele não está mais. Em 2004 ele foi semifinalista da Copa do Brasil. Aí depois ele foi para o Caxias, onde estava bem no Campeonato Gaúcho, e foi para o Grêmio. No Grêmio ele trabalhou
metade de 2005, onde subiu para a Série A, o ano de 2006 inteiro e o ano de 2007 inteiro como vice-campeão da América. Ou seja, ele teve um ciclo, ele confirmou o trabalho. Isso levou para o Corinthians e o Corinthians para a seleção brasileira. Então, ele terminou o trabalho e ele trabalhou bem. E, aliás, ele deixou claro que ele também permaneceu no Cruzeiro porque ele entende que ele quer continuar num trabalho que já era ótimo e pode ser melhor. Agora, só falar para mim, do lado do André Henrique aí, estava o sonho de consumo do São Paulo Futebol Clube. Sim, o Palmeiras também. É o sonho olha aqui, ó, presta atenção numa coisa. Quando a gente fala aqui para o telespectador participar com a gente, mandando mensagem com a hashtag #mais90 pelo Twitter, a gente espera que o telespectador dê a sua opinião e mande para cá para a gente debater, para a gente responder a pergunta. E agora há pouco a gente leu esse tweet aí, não leu? Mostra de novo só para a gente relembrar. Pequeno, né? Relembrar. O Gustavo Carvalho. Parece que o planejamento do Corinthians no 2018 vai perder do que o Urso Polar no deserto do Saara, é a tentativa de trocar o pneu com o carro. Aí agora acabo de saber que esse mesmo texto foi do nosso companheiro Ricardo Capriotti, que tuitou o seguinte: parece que o planejamento do Corinthians para 2018 está mais perdido do que o Urso Polar no deserto do Saara. É a tentativa de trocar o pneu com o carro. Camacho quase. Volta no outro. Capriotti, um abraço pra você, meu grande amigo, companheiro de Bandeirantes. É Ctrl-C, Ctrl-V que o cara deixou aí, velho. Ô, cara de pau! Peroba nele! Eu tenho certeza que foi o Capriotti que copiou. Também pode ser errado. O Capriotti. E aí, CPI do Capriotti. Qual que é a hora? Tem a hora ali, ó. 4h22 o caboclo aí, ó. Mas ele pode ter escrito assim. Não. Ele tem visão do craque. O Mário tem razão. Capriotti vai correr na rua. Vai correr na rua, Capriotti. Ele não é pescoçudo. Se você botar o pescoço dele com a orelha do Fábio Prado e com a testa do Espírito, o Capriotti é absolutamente equilibrado. O Capriotti é uma escada magia. Olha aqui, o Capriotti tweetou às 3h09. Às 3h09. Ele tava correndo nessa hora. E o cara de pau que passa óleo de peroba todo dia de manhã tweetou 4h22. Quem é Capriotti? Vai se danar. Quem é Mauro Betti? Eu acho que nesse momento o Capriotti está correndo. E o cidadão Gustavo, ele colou tão rápido que a frase ficou... Ele não deu espaço. Quem não tinha falado? Gustavo, pode trocar de canal. Olha aqui, ó. Não, fica com nós aqui. Não fica não. Fica assim. Sônia Abrão, agora. É cogumelo do sol nesse exato momento. Cara, com nós é o maior Chico. Olha aqui, ó. Peraí, a gente tá falando... Ô, Léo, a gente tá... Léo, você que faz isso sempre nas suas redes sociais, presta atenção aqui, ó. Copia. Olha aqui. Nem tem culpa. O Carille, a gente está comentando o Carille, o Mano Menezes até, né, fez aí um preâmbulo, né, Mauro? Comentou a situação do Carille, que tem que de novo matar um leão por dia. Não esse. Assim, modo de falar, né? Modo de falar. Esse é nosso. Aí o Duílio Monteiro Alves, que assumiu a direção de futebol do Corinthians, né? Nessa gestão do André Sanches, que deve durar 3 anos, ele foi perguntado, poxa, o Carille já perdeu, tem gente falando até que de repente se perder para o Palmeiras ele pode correr algum tipo de risco, de ficar com trabalho sob desconfiança. Já está sob desconfiança. Ô Duílio, o Carille está garantido no Corinthians, ele fica independentemente de qualquer tragédia que possa acontecer dentro de campo? Isso a gente sabe como é o Corinthians, né? O ano passado eu não estava aqui e como torcedor acompanhava o Corinthians liderando o campeonato inteiro. Fez um primeiro turno impressionante e no segundo turno, acho que 7 pontos à frente do segundo colocado, ele era contestado todos os dias e que podia perder o emprego. Quer dizer, no Corinthians é assim, mas a nossa cabeça é de continuidade, de trabalhar aí os 3 anos com ele, o presidente pensa assim, eu também fui assim com o Tite lá atrás, e o resultado apareceu, foi assim com o Mano também, eu não estava aqui, mas era o André o presidente, então a nossa filosofia de trabalho é essa, ele tem total tranquilidade para trabalhar, independente dos resultados imediatos, a nossa ideia é que ele fique com a gente até o fim da gestão. Nossa ideia, eu confio nas palavras do São Paulo falou isso também. Eu confio nas palavras do Duílio Monteiro Alves, só que o Corinthians é mais do que presidencialista. O Corinthians, o André Sanches está acima do presidente. Entendo que personalista, é o dono do clube, o André Sanches. Então, se ele achar que o Carille não serve, ele vai passar por cima do Duílio, vai passar por cima de todo mundo, apesar de eu reconheço que o Duílio é um cara sério
sabe, gosta do Corinthians, tem história no Corinthians, né? E sabe o que representa o tamanho do departamento de futebol do Corinthians. Xandão, me admira agora, você. Quem manda é o presidente. Me admira você, Xandão, com anos e anos e anos, como diz Mauro Betti, de estrada. Graças a Deus. Acreditar em dirigente de time de futebol. Você acabou de falar que acredita nele. Você acabou de falar, eu acredito. Claro. Acreditar. Eu vou chamar de mentiroso, não, deixa de ser. Você pode dizer o seguinte, você pode dizer o seguinte, como eu vou dizer aqui, ele fala o que ele quer, mas eu não acredito no que eles dizem. Todos eles. O ano passado o Pinotti veio, garantiu o Rogério, caiu. Depois. 2 anos atrás, o presidente do Corinthians garantiu que ficaria o Cristóvão até o final do ano, trocou pelo Osvaldo. No ano passado, o Palmeiras aqui, ó, aqui onde está o Marcos Pípolo, você tem o presidente do Palmeiras, garantiu que o Eduardo Batista ficava. Caiu. Acreditar em dirigente... Uma incoerência. Obrigado. Várias. Acreditar em presidente de time é igual acreditar em mula sem cabeça. Só uma coisa, mas ao mesmo tempo... Não foi esse sentido que eu entendo o que o Vini também falou. O nosso planejamento é que ele fica. Agora, se perder tudo, tá... Perder tudo não, Maurão. É só perder o Palmeiras. É só perder Palmeiras, sabe, pra tu ver o inferno que vai virar o Corinthians. O inferno que vai virar. Eu fiz a ressalva. Que é o atual campeão brasileiro. É impressionante. Isso está cada vez pior no futebol brasileiro mesmo. Para as pessoas coerentes que estão nos assistindo todos os dias, que sabem como é que a gente opina aqui... Se vocês fossem coerentes, vocês não assistiram do André. Eu só disse a ressalva. O Duílio Monteiro Alves manda no futebol, mas quem manda no clube é o presidente, que está acima do presidente. Futebol, ele é o dono do clube, pronto. E esse que está acima do presidente, todo mundo sabe que não gosta do treinador. E esses uma mentira. Esses do Atlético Mineiro aí também não pegou bem, né? Tá meio esquisita a coisa no Corinthians. O que também não significa dizer que ele vai mandar embora. Não! Sabe, se ganhar, não vai, mal. Se não ganhar, vai. Eu só pegando outros exemplos, Filipão e Mustafa, eles não se gostavam e ficaram até o final, ganharam um monte de coisa. Não. Mas quem gosta? Bom, deixa que eu... Ficaram por quê, mano? Pera um pouquinho. Ficaram por quê, Mauro? Porque o time estava vencendo, mas inclusive no momento... Deixa eu falar a verdade. Em 98, se o Leão ganha aquela semifinal de Copa do Brasil, o Filipão estava demitido na sequência. É verdade. Ainda bem que empatou 2-2. Olha aqui, ó, presta atenção, porque hoje, viu, Ricardinho? Pois não. Você que é especialista nisso, hoje tem basquete ao vivo, na tela dos canais Esporte Interativo, e joga muito. 6h45, 15:07 da noite, eliminatórias. O que aconteceu aí? Nada, do nosso comentarista de hoje. Vai aí que eu vou falar quem é. Quem que é? Birabel. Birabel? Grande Birabel. Vou comentar hoje. Birabel? Vai se ferrar. Birabelo, não sei, porque o Ricardinho é meio anta. Birabelo vai comentar Brasil e Colômbia, 6h45 da noite. Varejão ali, comandando, o Leandrinho, jogando bem a seleção brasileira, está invicta aí na seleção. Isso. Se ganhar, dá um passo decisivo para a classificação, para continuar, né, nessa boa campanha das eliminatórias. O Petrovic. Alexander Petrovic. Espero hoje o ginásio lá em Goiânia lotado, né? Ginásio lotado em Goiânia. Irmão do falecido Drazen Petrovic, o maior jogador da história da Croácia. Exatamente. É isso aí, imperdível. Basquete ao vivo aqui, ó. Horas? 18h45, né? É o seguinte, para você que nos ajuda nesse momento a chegar nos Trend Topics Brasil do Twitter, arquibancada virtual, porque você no Twitter participa, manda mensagem com a hashtag #mais90 e aí justifica a nossa arquibancada virtual. Olha aí, ó, a galera com a sua foto de perfil. Máscara verde. Quem mandou mensagem? Olha o palestra lá em cima. Com a hashtag #mais90 tá na arquibancada virtual. Seu Zancopé Simões aqui, ó. É mesmo, é um Zancopé de tomar sol. Que beleza, hein? Olha só a galera participando do peso da nossa arquibancada virtual. Impossível. Olha o irmão do Quesada. Vou falar pra você. Esse máscara verde, apesar de ser palmeirense, ele é fiel. Tá todo dia vendo o programa. Ele é leal. Aquele chapéu lá também tá meio esquisito. Olha aqui, ó. É o seguinte, né? Tá meio torto. Aqui, ó. Chapéu? Vamos falar do Rui Chapéu. Vamos falar do Palmeiras agora, né, Bruno? É isso? Isso não foi, Biras? Não era, mas agora vai ser. Palestra agora no nosso palestra. Isso aqui. Não ia ser, mas agora passa a ser. Vamos falar do Palmeiras. Porque o Lucas Lima. Tá achando que você é quem? Eu comando aqui o programa. Tá bom, daqui a pouco eu deixo você falar. Obrigado. Vamos falar do Palmeiras, porque o Lucas Lima deu entrevista coletiva, né? E aí tem aquela pergunta que quase ninguém faz, né? Em véspera de clássico. Quem é favorito? Palmeiras ou Corinthians? Então vamos ouvir a opinião do Lucas Lima para saber quem é favorito, né? Se ele acha que o Corinthians é favorito, o Palmeiras é favorito. E, Lucas Lima, mais importante ainda para você, meu garoto, Palmeiras e Corinthians é o maior clássico de São Paulo? Você veio do Santos, hein? Eu concordo, sim. Creio que sempre foi. Claro que
na época que eu estava no Santos, a rivalidade de Santos e Palmeiras aumentou bastante, mas eu sempre vi Palmeiras e Corinthians como um dos principais clássicos, acho que do Brasil e do estado de São Paulo, sem dúvidas. Eu vi a entrevista do Rochinha ontem e vou com ele, favoritismo do Corinthians, então vamos deixar favoritismos para ele e vamos continuar trabalhando aqui com a mesma humildade. Nosso time tem se fortalecido a cada jogo, a cada resultado positivo, então estamos trabalhando muito focado para fazer um grande jogo. Isso de maior clássico é coisa de momento, né? Mas é um grande jogo. Claro que vai tremer a cidade. Tá jogando muita bola o Lucas Lima, hein? Voltou a alegria de jogar bola no Palmeiras. Empurrou com a barriga o final do contrato. Não adianta você fazer careta, empurrou com a barriga. A gente cansou de falar isso aqui. O final do contrato pra alegria do Ademir Quintino. Deve pra ele até hoje, né? Precisa pagar o rapaz também, né? Não adianta só as férias. Mas não importa, tá escrito lá que vai pagar. Sobre o clássico da rivalidade, é muito grande essa rivalidade, eu presenciei durante muito tempo. É mesmo? Só comparar. Você era bebê. Era nascido, né? Inclusive você levou no colo. No jogo. Não dá. Não dá. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Nós tínhamos um diretor chamado Jimenez Lopes. Quando eu digo nós, lá da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós mesmo. Por exemplo, se o bicho, naquela oportunidade, a premiação para uma vitória, fosse de R$1, ele mandava pagar 3. Daí você vê a responsabilidade e o querer a vitória em cima do rival maior que era o Corinthians. E com o tempo, nós fomos detectando que a raiva não tinha a tradição de vencê-lo. E a raiva ficou para o lado de São Paulo, justamente por causa de torcida, por causa de jornalistas, de uma série de coisas. Agora, inegavelmente, Palmeiras e Corinthians não tem igual. Eu joguei no Internacional e Grêmio também. Não posso comparar, porque é maravilhosa aquela rivalidade que perdure para sempre, porque é menor. O estado só são os dois, a cidade é só os dois. E um reza para o outro morrer. E eu tinha que rezar, acho que deveriam rezar para ninguém morrer, porque os dois precisam Sem dúvida. Então eu acho que Corinthians para domingo, para sábado, vai ser maravilhoso. E quem puder. Mas o Palmeiras é favorito. Até uma Palmeiras é favorito. Quero saber não só em 86, o Leão estava no grupo, naquele primeiro jogo da semifinal do Paulista, o Palmeiras seria por 1-0 para o Corinthians, o gol do Cristóvão, arbitragem muito ruim do Ulisses. Muito ruim, mano. Tão ruim. Ladrão! Arbitragem que o Nelson Duque, presidente, pagou bicho de vitória para o Palmeiras, mesmo perdendo o jogo. Foi bem. É o atual campeão brasileiro contra o melhor elenco do país, brasileiro. Dois últimos campeões Palmeiras. Mas o Palmeiras tem que tomar cuidado com esse jeito dele jogar, porque é o jeito que o Corinthians adora que peguem o adversário. Qual Corinthians? Qual Corinthians? Qualquer Corinthians. Estamos falando de um Corinthians só existe esse Corinthians. Não, senhor. Tem o Corinthians do ano passado e tem o Corinthians desse ano. Aliás, tem o Corinthians do primeiro semestre, do segundo e desse ano. Tem que ser no pediatra urgente, né? Porque o Corinthians adora ser agredido para encaixar a bola e matar o jogo. Eu vi. Eu acho o seguinte, o Palmeiras... Então... Mas o Palmeiras é favorito. Eu acho. O Palmeiras viveria sem o Corinthians. Eu acho que o inverso é verdadeiro também. No Sul, o Grêmio não vive sem o Inter, nem o Inter vive sem o Grêmio. É igual a Bahia. A Bahia também. Dois clubes. Papi, Ponte, Guarani, tudo igual. É mais intenso. Até em Recife é diferente, porque tem 3. Ricardinho, para mim, a maior rivalidade do Brasil é Grenal. Acho que é Ricardo e Pretzel. Eu acho. Mais intenso. O Alex comparou a rivalidade de Grenal com Ponte e Guarani. Vai Campinas. Qual o problema? Vai lá pra você ver. O tamanho da cidade é o mesmo. Não. O tamanho da cidade Porto Alegre e Campinas é a mesma coisa. O tamanho da cidade é uma coisa. Campinas, maravilhosa, Ponte Preta e Guarani, mas não se compara com o Campinas. Mas há uma rivalidade. Rapaz, se a gente for pra regionalidade, é o mesmo nível, a mesma intensidade na minha vida. Pra minha mão do Brasil. O idiota aqui aceitou ser terceiro repórter num Guarani e Ponte Preta. Só não morri por Deus, cara. É um inferno, cara. Eu quero saber o seguinte. No Brasileirão, quando o Palmeiras teve por 3 dias a chance de matematicamente depender só de si para ser campeão brasileiro no ano passado, o Palmeiras era tido naquela semana, porque o Corinthians vinha numa queda e o Palmeiras vinha na sua única ascensão do segundo turno nas mãos do Valentim, que tinha feito bons resultados anteriores. Então, naquela semana, o Palmeiras era favorito em Itaquera e tomou a sova. Jogou pior e o Corinthians ganhou merecidamente.
Agora a situação mais ou menos é parecida, porque o jogo é em Itaquera e o Palmeiras de novo é favorito. Só que o Palmeiras hoje é bem melhor que o Corinthians em relação à comparação do ano passado. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, mas antes espaço aberto para a galera do Mais 90, que tem prioridade. Hashtag Mais 90 entra no ar. Stefano Faria, Palmeiras tem quanto... Chicos, agora então é o seguinte, Palmeiras tem quantos % de favoritismo para o Clássico? Então eu repasso a pergunta do Stefano para vocês. Você tem o favoritismo? Então, a porcentagem de favoritismo, claro que tudo isso é teoria, Pretzel, para você. 50-50. 50-50, então não tem nem favorito. O Moreteiro é o Mauro, né? É o Mauro que é favorito. É o Moreteiro. Mas a opinião dele, se ele acha que não tem favorito, não tem. Você é um pouco mais ousado, né? Eu vou ser ousado. 51% pro Palmeiras. É muro, pô. Então vai chegar a sua vez, Mauro. Depois você fala quem tem 49. 70-40 também não. Aí não dá 100, ó. 70-40. Ó, não sou casão. Ricardo, não sou casão pra fazer conta errada. 75%. É isso. Para a Sociedade Esportiva Palmeiras. 25% para o Esporte Clube Corinthians Paulista. 0% empate? 0%. E o Carille que abra bem o zóio, senão ele perde o emprego. É isso. Para você, Mauro, então 51-49 Palmeiras? 51-49 é 0% de empate? É quase um Ricardinho assim. Ninguém fala de empate, né? 51-49. Não é amor, eu acho que são as situações. O Palmeiras tem mais time e tudo. O Palmeiras tem mais time, mas vai jogar na Arena do Corinthians, com torcida única. Isso aí hoje tem influência, sim. Claro que tem, claro que tem. Porque esse time do Corinthians não tem influência nenhuma. Para vocês, 35 mil ingressos já vendidos. Jogou em Campinas com torcida única e empatou. Porque a Leila gastou em reforço. Se você não colocar o Palmeiras como favorito, então você não precisa gastar. O Corinthians trouxe mais gente que o Palmeiras. Mas em Cascais, qualidade. Né? Não adianta, né? Eu acho que... Ô, Mauro, me ajuda a te ajudar. Não, mas peraí, o Palmeiras gastou muito. O Corinthians tem mais jogadores do elenco do que o Palmeiras. Engraçado. Se fosse o Alexandre Matos, isso de estádio não influencia muita coisa. O Palmeiras foi lá e já buscou vaga lá dentro, sabe? Então acho que... O Corinthians só contar de jogador 60-40. O Corinthians tem mais jogadores do elenco do que o Palmeiras. Mas se você me pedir um palpite, dá 1-0 Corinthians. Tá bom. Ele acha na teoria que tem 60-40 pro Palmeiras, mas acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. Chico de esse jogo de encaixar o jogo, Palmeiras abrindo e o Corinthians vai fazer o gol. Isso não é confirmado. Isso é tese. Isso é tese, não. Olha o tamanho, cara, da cabeça. 60-40, meu palpite é o Corinthians. Ô, Léo, pode alguém falar que o melhor... Tá mamado? Tá. Pode alguém falar que o melhor 40 que você cai quando te ouvindo. Ô, Leão, alguém pode falar, alguém tem o direito de ter uma opinião de que o time tem 60% de chance, o outro 40%, mas o que tem 40% vai ganhar? Só esse retardado. Primeiro, nós temos que pedir desculpa ao público. Sem dúvida. Que isso aqui ficou uma zona, né? Imagina. Como isso aqui ficou? Isso é uma zona. Porque não é. Aí é o seguinte, se nós observarmos, deu 100% para o Palmeiras o favoritismo aqui. Eu vou controlar tudo. Eu acho que o estádio vai fazer a diferença também. Então, 60 Corinthians, 40 Palmeiras, independente de ter o melhor time ou não. Lembrando que Quer ir pra terceira pizza? Você já está me devendo duas. Quer ir pra terceira? Historicamente, você abrir a pizzaria no fim do ano. Se você pegar todos os jogos do Corinthians... Você está com essa barriga desse tamanho aí. Todos os derbys, desde o primeiro, 1917, todos os jogos que foram nos campos do Corinthians, Ponte Grande, Parque São Jorge e agora Arena Corinthians, o Palmeiras venceu mais vezes o Corinthians do que o Palmeiras. Verdade também. Está apostado? Está apostado. O que é aposta? Ele já me deu duas pizzas. Mas o que é aposta? Não, eu sou Palmeiras, ele é Corinthians. Palmeiras, nosso palestra. Eu não sou Corinthians, não. Você apostou no Corinthians? Eu estou apostando favoritismo. Corinthians. Isso. Ó, é a mesma coisa. Tá bom. Tá 2 pizzas 0 pra mim, ou vai pra 1-0, ou vai pra 3-0. Não pode o time ser favorito em relação ao outro, e no meu palpite, o que é menos favorito ganhar. Se eu quiser achar absurdo, só na cabeça desses caras, não pode? Presta atenção. Ele tá chegando agora. Cabeça e motor de geladeira. Desculpe, ele não tá com essa cabeça toda. O cabelo dele tá sendo modernizado e melhorou, hein? Melhorou, né, meu? Melhorou. Você gostou que eu tô aparando? Tá melhor que o meu. Do visual? Você tá fazendo contorno. Você e o Rivelino fizeram uma aula pro Brasil aqui, ao vivo. Vocês ensinaram como é que se corta cabelo e eu tô te ensinando como é que mantém. Presta atenção pro Lucas Lima. O Lucas Lima falou o seguinte: Seleção brasileira e Copa do Mundo. Lucas Lima, será que dá? Sem dúvidas. Tem que melhorar cada jogo, cada dia mais. Para estar na seleção, você tem que estar num nível muito alto. Então é isso que eu tenho buscado aqui, junto com os meus companheiros. Claro que vai muito de você conquistar títulos, do que acontece com o grupo.
Então, eu particularmente estou trabalhando muito forte, estou muito focado para ser campeão aqui. Que se eu ser campeão aqui, eu sei que as coisas ficam mais fáceis de estar acontecendo, posso ficar mais próximo de uma convocação. E como você disse, uma função um pouco diferente, que eu nunca tinha jogado, tinha apenas treinado na seleção. Então, fico feliz de estar exercendo bem. Quero ter essa dinâmica de estar chegando mais perto do gol, de estar fazendo gol, mesmo às vezes tendo que voltar para criar uma jogada. Mas estou feliz com o meu desempenho, sim, mas sempre querendo melhorar. Uma coisa inegável. Tá feliz sempre. A identidade dele com o Neymar falando, se você pegar as entrevistas do Neymar, estou feliz, vou ficar feliz, o Lucas Lima tá falando direitinho com o Neymar. O do Grêmio é igualzinho também. É legal, o pessoal tá feliz. O Mauro tá feliz, o time novo tá jogando bem, e conta, tá muito bem o Lucas Lima. Sem dúvida. E acho que ele tem direito. Mas a seleção e pode sonhar com a seleção brasileira, o próprio Tite disse, mas lá com o André Henning, que aí com o próprio posição dele acho que não dá, né? Mas ainda tá na luta. Mas acho que não vai, mas tá na luta. Eu acho que ele tá feliz com o Palmeiras está contente com ele, mas ainda espera-se mais, né? Claro, de todos. Dele, do Palmeiras também, claro. Principalmente dele. Mas será o jogador? Ele é o articulador, principalmente dele. Tá bem? Voltou a melhorar? Voltou. Passou umas 3 semanas aí na meia boca, mas agora tá com inteiro. Agora, seleção... Ele briga com quem na seleção, Prato? Com ele um monte de gente. Com quem que ele briga? Com Tyson, com o próprio Arthur, a cor do cabelo dele, a barba, um monte de coisa. Professor, eu te respeito demais, mas de cabelo você não pode falar. Pergunta, morde a sopra. Então fala. Eu acho que o Lucas Lima, opinião, não tem chance na seleção. Eu também acho que você acha que ele não briga com ninguém? Chance zero. Não, ele tem chance pequena. Eu acho também que eu tô com mal. Eu acho que a única chance dele... Até o Hernandes tem mais chance. O Hernandes não foi, pô. O Lucas Lima é citado em toda a entrevista do Tite. O Tite também citou o Hernandes. Mas é que o Tite nunca levou o Hernandes. O próprio Arthur é uma função que pode ser desde um cara um pouco mais retraído, um pouco mais ofensivo, muito coordenador. Então, mas a única chance do Lucas Lima conseguir sonhar com a Copa é ele arrebentar no Palmeiras muito, assim. Na Libertadores, começar e fazer 2 gols. Agora dia 2 para os amistosos. E ele tem, vocês não podem esquecer que ele tem um padrinho muito forte dentro da seleção brasileira, tá? Ele tem o padrinho, o Neymar é o padrinho dele na seleção e fora da seleção. Mas se pesasse o Eric Johnson ia para a seleção. A incoerência do Pérez. Não é assim também. Você fala que jogador foi feito para jogar. Isso. E para não dar palpite em nada. Então não adianta padrinho nenhum. Não adianta padrinho a bola. Eu conheci, mas eu vou devolver ele. Você acha que eu vou deixar quieto? Ninguém quer ouvir você, não. Não, você vai ouvir. Você falou, você vai ouvir. Você sabe que você vai ouvir. Ninguém quer, mas todo mundo disputa. Sai dessa aí agora. Vou sair. Tinha um treinador da seleção brasileira. Quem? Que levava um volante que era padrinho também. Quem? Padrinho? Padrinho, o homem é mais velho que eu, sou padrinho do quê, rapaz? Bom, Léo. Ele é, o técnico era padrinho do cara, é isso? Padrinho. Eu sou padrinho de casamento de alguns goleiros. Eu sou padrinho de casamento de alguns goleiros. É esse aí mesmo. Ô, Léo, pra quem não conhece a história, foi o Leomar do Esporte. Mas daí? Não, nada. Não podia convocar os craques. Você não levou o Marco Antônio? Não, tá certo, hein? Marco Antônio. Qual Marco Antônio? Zagueiro do Corinthians, do Palmeiras. Naquele ano jogou melhor do que os outros. Só que já não era mais a coisa. Falou outro ano, você tá atrasado. Não, Marco Antônio foi essa. Eu tô cabelo. Agora, o Lucas Lima nesse jogo, pra mim, o Lucas Lima vai ser o centro das atenções pra esse jogo. Dá uns tapas, você vai ver. Pera só uma coisa. Peraí. Vamos deixar o Léo em paz. Eu já xinguei muito o Léo por esses nomes, mas enfim. Amarelo pro Ricardito é impossível. Dá pro Léo como não pode. Dá pro Léo como com o Leomar, pô. Tá vermelho pro Léo. Sabe quem eu vou convocar a próxima vez? Não. Eu fui escutar outra vez. Espaço aberto pra galera do Mais 90. Pra gente esfriar aqui. Sentiu o Preto, vai falar na sequência. Fábio Tavares. Leão, pra você. Olha, Leão. Pra você, quem é o melhor articulador que o Tite está procurando? Chico, fala aí, Leão. Não sei. Quem que você acha que é o melhor articulador para a seleção? Se ele está procurando é porque ele não achou. Quem que você acha para ele, então? Quem que você acha? Eu acho que é o reserva do Barcelona que deveria jogar. Felipe Coutinho. Acho que ele tem bola, é um jogador mais simples do que os outros, aparece menos, mas evolui muito mais. Então, portanto, o meu voto é para ele. Muito bem. Olha, hoje tem mais 90 rodadas, mas o Précio quer falar. Desculpe, Précio, vai. Sobre o Lucas Lima, ele é o centro das atenções no Clássico. É o jogador que talvez seja, na qualidade, o maior nome do Clássico, na qualidade técnica.
Eu acho que é o maior nome do clássico, incluindo todos Pode os vir a ser. Não é maior que o jacaré da camisa do Leão, mas o Jadson no banco é sozinho com sobra, né? E que belo duelo de goleiros também. Dois grandes goleiros. É bom que a testa do Espírito. Ele acha que o Jadson não joga o clássico. Eu acho que joga. Presta atenção, amanhã a gente resolve isso. Olha aqui. Hoje, 11h15 da noite, mais 90 rodada. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é mais ainda à noite, na madrugada, para você não dormir. Como o Ricardo fala, que você quer dormir, você vai lá nos trocas. Não, ele não fala, ele grita. 11h15 da noite. 11h15 da noite. E 11h15 da noite começa o mais 90 rodada. Hoje, sabe com quem? Tem o João Paulo Capelani. Xandão, você descansa hoje, Xandão. Você tá cansado, você vai descansar hoje. No mais 90 rodada, o Xandão não tá, mas o Ricardo Martins tá. O Ademir Quintino tá. O Loeber também vem aqui. E sabe quem? Vitor Sérgio Rodrigues. Veio do Rio de Janeiro pra cá pra experimentar o veneno do Ricardo Martins e... Eu quero ver o VSR aqui. Como é que você fala aí? Como é que é as letras dele aí que vocês falam? VSR. Seguinte, tá chegando agora de mansinho, que se aprontar 2 minutos tiramos você. Aliás... Tiramos você? Tipo, pra fora. Seguinte, Vitor Sérgio Rodrigues, que é o maior fã de Zé Ricardo. Adoro o Zé Ricardo. Quer Zé Ricardo na seleção brasileira. O VSR faz campanha nos bastidores. Se precisar, tira. Olha aqui. É o seguinte, vamos falar do Vasco, que, olha, aquela típica comemoração, né? O time se classifica e comemora com vergonha. Vamos ver o que aconteceu com o Vasco lá na Bolívia, lá em Sucre, 2.800 metros. O Vasco que tinha vencido por 4-0 em São Januário e foi passear em Sucre, né? E quase, tem altitude, sim. Mas não é nada de mas não para tomar de 4. Ainda mais adversário como esse. Em 16 minutos já estava 3-0. Poderia ter sido mais. No último minuto, o Alex Silva perdeu um lance. E outros lances assim. E o Martins Silva, lembrando que Libertadores da América é San Martín também, foi San Martín Silva fundamental com 3 defesas. Cara, deu para ver a viola em cacos. Tanto é que eu estava vendo a Recopa, aí quando eu vi com 16 minutos a 3-0, eu tive que mudar para o jogo, porque o que está acontecendo? E não deu para reconhecer o Vasco. Ou, infelizmente, a gente reconheceu muitos momentos irreconhecíveis dos últimos 10 anos do Vasco. A ótima notícia é que se classificou. Um lado vai, digamos, poliana, vamos repensar algumas coisas, mas é um problema seríssimo. Não dá, sinceramente, com todo respeito e já com desrespeito ao Jorge Wilstermann, e respeitando ainda mais a gloriosa história do Vasco, há 20 anos campeão da América, lá em 48, eu não consigo fazer as contas rápidas, sei lá, 70 anos também, campeão lá do Torneio do Chile, a primeira grande conquista continental do futebol brasileiro, foi o Torneio de 48, não dá para sofrer como o Vasco sofreu ontem. E o Vascaíno tem sofrido nos últimos anos. E não foi desclassificado, o Mauro colocou aí. O Pirulito perde um gol no último lance do jogo, que é imperdível. E o pênalti que ele bateu também errou, né? O pênalti que ele bateu foi um recuo pro goleiro. Claro, é o seguinte, o Vasco não é que tenha se preparado mal pro jogo. Não. O Vasco entrou mal no jogo. Tem duas diferenças. Não entrou. A preparação chegou em cima do horário para altitude, para minimizar o efeito da altitude. Normal. Só que entrou no jogo muito frio, muito acomodado. E quando se deu conta, estava 3-0. Isso aí ficou claro para nós. Vamos ver se aprende com susto. Exato. Libertadores é isso, né? Cochilou, você tá eliminado. Salto alto, entrou de salto alto. Não, eu não diria salto alto. E outra coisa. Outra coisa. Seu Everson Leão, seu Mauro Betti, seu Alexandre Pretzel, seu Alex Miller, Márcio Pimpo e o Bocozão aqui, todos nós íamos quebrar a cara, porque todos falamos aqui que já tinha ido pro vinagre. Já tinha ido pro vinagre. E quase não foi. Isso é pra vocês aprenderem. Quem sabe vocês não aprendem? Quem sabe vocês aprendem? Quase em Manchester City. 4-0 pro City no primeiro jogo. Acabou ou não acabou? Embora seja em outro jogo, seja em casa. Basel e City foi 4 ou 5? Não, foi 4-0, mas foi o visitante. Você pode falar Bayern de Munique e Besiktas, ok. Só que aí, cara, sinceramente não dá pra imaginar o que aconteceu. Mas foi quase, Maurão. Não, foi um desespero. Tava 3-0 com 16 minutos. O Vasco deu melhoradinha no segundo tempo, tomou o quarto gol e aí definiu fisicamente. De cabeça, defesa dando presente. Serginho, chaminho brasileiro, né? Serginho jogou muito bem. Claro, jogou no 15, saiu do 15 com o Jorge Wilson. A única coisa que me passa a sensação agora, com essa derrota do Vasco por 4-0, é que ou o Vasco ganhou desse jeito porque os times são muito ruins e ele que se cuide para não passar vergonha na fase de grupos. Não diria vergonha, mas é um grupo complicado. Então,
O risco é esse, do torcedor ter se iludido com essas vitórias e chega numa fase que o grupo do Vasco é dificílimo. Dificílimo. Cruzeiro, a gente tem, Bruninho, o grupo do Vasco aqui, Universidade do Chile. a gente ia botar o grupo do Vasco. E o Beto falou uma coisa que ele tem razão. O Vasco fez 10 gols, cara. 10 gols na Libertadores já tinha feito. E toma em 3 4 jogos, né? num jogo? Em 3 jogos. Ô, professor. 10 gols em 3 jogos é muita coisa. Agora, o torcedor do Vasco tá chamando a atenção e tá bravo, não tá satisfeito. Claro que não. Ninguém fica feliz com a 4-0. Não, aí isso é um alerta pro próprio treinador, que ele sabe como se comportar. Eu acho que ele vai puxar, vai dar um sacode. Esse é o lado positivo. Vai dar um sacode. Esse é o lado positivo e o time também fica mais esperto, evidentemente. Vamos mostrar, Mauro, o grupo do Vasco, só pra gente visualizar e fixar melhor. Olha, Cruzeiro, Racing da Argentina e Universidade de Chile. São 3 times fortíssimos que o Vasco vai enfrentar. Eu não sei se o Vasco consegue encarar de igual para igual esse time aí. Eu vejo esse só grupo, com a camisa. Certo, eu vejo esse grupo comparando com o grupo do Botafogo no ano passado. O Botafogo passou pela mesma situação do Vasco, também passou na Bacia das Almas, né, contra adversários muito mais qualificados. Mais fortes. Foi Colo-Colo e Olímpia, né, 2 campeões da América. Era o Botafogo, o Nacional de Medellín, que era o atual campeão, o Estudiantes e o outro eu não me lembro, o Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Chegou até as semifinais. Então, esse grupo eu acho que é parecido na proporção. A campanha tem sido parecida, mas o Botafogo não levou a paulada como foi ontem de Sucre. De novo, assim, pensando como Poliana, isso é legal, vamos pegar isso aí. Se nós levarmos para o momento desse grupo, o melhor é o Cruzeiro. Sim, um dos melhores da Libertadores. Isso não quer dizer que vai passar também. A Universidade do Chile não é mais a mesma, caiu bastante na questão financeira. E o Racing é um time que melhorou. Agora, quando me fala o Nenê, né, Ricardinho, do Vasco, né, não precisa mais desse jogador e tal. É aí que faz falta um jogador como esse numa partida assim. Se você tem uma vantagem desse tamanho, segurar a bola. Eu sei que o Vascaíno vai me xingar, os caras vão entrar aqui. Todo mundo te xinga. Vão entrar na minha técnico toda hora. Vão entrar na minha rede social, não, é que eu tenho 10 jogos, né? Não, o Zé Ricardo também. O Vasco, se passar para as oitavas de final, para mim será uma grande surpresa. Vamos ouvir o Zé Ricardo falando depois, até com uma cara ainda meio borocochô, né? Porque classificou legal, é um alívio, muito mais um alívio do que uma alegria. Fala aí, Zé Ricardo. Temos da força do Wilson jogando em casa. À toa, no passado, fez uma excelente Libertadores. Viemos para cá conscientes que eles iriam atuar de uma forma bem vertical, como foi, utilizando bastante as bolas aéreas, já que a equipe do Wilson tem uma equipe mais alta que a equipe do Vasco. E o gol realmente muito cedo acabou tirando o nosso equilíbrio. O primeiro tempo a gente jogou muito pouco e acabou a vantagem acontecendo. Acho que no segundo tempo equilibramos um pouco a partida, mas mesmo assim o Inter não conseguiu chegar ao 4º gol. Então isso é Libertadores, eram 2 jogos e o mais importante é que nós conseguimos passar para a fase de grupos, o nosso grande desejo. Deixar bem claro uma coisa, o time do Vasco é um time nota 5,5. A melhor coisa que tem no Vasco hoje é o treinador. O treinador é melhor do que o time. Ontem talvez tenha ido mal, numa mudança ou outra. Agora, não dá para colocar na conta do Zé Ricardo. Se não fosse o Zé Ricardo, o Vasco não estaria nem aí disputando a Libertadores. Pessoal, isso é informação, não adianta. O Vasco não tem dinheiro há muitos anos e agora a situação é pior ainda. Pior ainda. Já conseguiram aliviar a folha em R$1,5 milhão e querem cortar mais coisa. O Vasco não tem dinheiro. Ô, Mauro, é claro que o Vasco passou, o Zé Ricardo vai continuar, né? Mas o Zé Ricardo no mercado é um nome interessante para o São Paulo? Não, só se ele sair. Como ele não vai sair, acabou. Não tem essa hipótese. Olha, Mauro. Não tem, cara. Não, o Zé Ricardo, no Flamengo ele recebeu propostas. No Vasco não sei se ele recebeu. Não sei mesmo. Mas pode receber nas próximas rodadas. Não, pode receber. Se vier a receber, eu acho que ele não sairia. Se ele chegar a uma final, ele vai somar mais dividendos para ele. E aí a observação sobre ele vai ser maior. Aí poderemos classificá-lo que ele estaria um pouco mais à altura do próprio São Paulo. Então nós temos que ser coerentes, não tem que mentir nem nada. Sim. Você viu como ele saiu do Flamengo, recuperou o Vasco, recuperou, mérito dele. Agora, como diz o Mano, o próximo trabalho pós-sucesso é muito mais difícil. Todos nós sabemos disso. Não, o Carille recebeu a proposta do Atlético Mineiro e não tem problema nenhum.
Nada, faz parte do futebol. Normal. Ele Zé Ricardo, se isso vier a recebeu da China também. Paulo, o Carille revelou a proposta, isso não tem nenhum problema, recusou, segue a vida no Corinthians. Você pode receber e ele não sairá do Vasco. Você acha que o Carille, assim, como é que é lá dentro? Você acha que ele está triste com ele para a China? Não. Não? Então vamos para o intervalo, mas antes, lembrando.